Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, de estarmos juntos mais uma vez. Obrigada pela disposição do teu filho, Pai, em ministrar a nós. E nós, Senhor, como igreja, estamos aqui, Senhor, abertos para o Senhor, que a palavra, Senhor, como semente, possa cair em boa terra. Nós nos dispomos, nós abrimos o nosso coração e clamamos pelo Espírito Santo, que venha inspirar o teu filho, Senhor, e ministrar a nós, a cada aluno, hoje, e aqueles também, Senhor, que vão ver o vídeo amanhã ou depois. Que o Senhor tenha total liberdade em edificar uma igreja fortalecida no Senhor, um corpo sarado e funcional, em nome de Jesus. Amém. Gente, Amém. eu vou tirar o som de todo mundo, deixar só do professor. Quem quiser falar, aquele esquema. Tá Libera bem, o som, fala e depois fecha de novo, tá? Tá, joia. Obrigada. Professor, todo seu. Obrigadão. Aí, meus irmãos, a partir da página 25, 26, essas funções que há no corpo de Cristo, não que sejam somente essas, né? Repare o cuidado de Jesus Cristo com o seu corpo, não é? Ele dá dons ao seu corpo, aos membros do seu corpo. Ele, além de chamar cada membro, além de vocacionar cada um desses membros do corpo dele, ele dá funcionalidade. Isso é muito importante. Então, uns foram chamados para desenvolver a função de pastores. Repare que a Escritura, ela dificilmente apresenta qualquer função como cargo, mas como função. É uma função do corpo. Não é uma função propriamente minha. Não só eu, Reginaldo Cruz, que sou pastor. Existem milhares de membros que têm a função do corpo. No corpo de Cristo, a função de pastor. Então, para milhares de membros, o Senhor Jesus Cristo deu a função de pastores. É claro que nós estamos falando de função. Lá atrás, quando tudo começa, já falamos na aula passada, ele nos chamou. Não há ninguém, como eu já falei essa questão, não há ninguém que não tenha sido chamado. Do meu ponto de vista, quando leio as Escrituras, tanto o Antigo e o Novo Testamento, todos os salvos são chamados. Todos os salvos são chamados. E todos os salvos desenvolvem a sua vocação, o seu trabalho na obra do Senhor. E com isso, todos os salvos recebem do cabeça do corpo do Senhor Jesus Cristo funções. Então, conforme Efésios 4, está aqui no texto 3.1, ele deu para a igreja pastores e mestres. Eu trabalho muito bem isso lá naquele meu livrinho sobre Tem Cuidado de Ti Mesmo, da doutrina, essa questão do pastor. E a gente tem que repensar a maneira da Bíblia, da Escritura, o que significa isso, não é? O que significa isso? Porque nós temos dois extremos em relação aos pastores. De um lado, nós temos a exacerbada honra, sendo que Paulo nunca disse para honrar só os pastores, mas todos no corpo devem ser honrados. Isso é um exagero. Por isso que eu digo que é exacerbada a honra. Isso é um extremo. No outro extremo, nós temos a bajulação aos pastores. Então, são dois comportamentos medíocres, anticristãos, em relação aos pastores. Então, se essas duas maneiras são incorretas de ver o pastor, a maneira da Bíblia, ou à luz das Escrituras, então, qual é a maneira correta da Escritura? Primeiro, observar que todo pastor chamado, vocacionado, funcional, ele é uma dádiva de Deus para a sua igreja.
Jeremias, você pode conferir na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 3, versículo 15, ele diz: dar-vos-ei pastores. Eu citei esse versículo na passada. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. A gente não vai discutir se todos os pastores são segundo o coração de Deus. Porque a discussão não é essa. A discussão não é se todos os pastores são segundo o coração de Deus. A discussão da Bíblia é outra. É que todos os pastores que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, são segundo o seu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Está claro, não precisa nem outra interpretação. Que vos apacentem com inteligência e sabedoria. Então, Jeremias, ele vive numa época muito difícil em que ele mesmo, enquanto profeta, pastor, poderíamos dizer assim, ele está sendo considerado um traidor no ministério profético e também pastoral. Porque o Jeremias ele profetiza sobre o arrependimento, sobre a graça, sobre o poder de Deus, os juízos de Deus, a esperança e também sobre condenação. E as pessoas não estão querendo acreditar em Jeremias, elas vão acreditar no profeta Ananias ou Hananias. Então, Jeremias, pelo simples exercício da função profética pastoral, ele está sendo considerado um traidor, né, do seu próprio povo, porque ele está profetizando coisas ruins, né, coisas ruins, profetizando coisas desagradáveis. Qualquer semelhança com os dias atuais que os pastores verdadeiros sofrem por pregarem a verdade, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Então, o texto diz aqui, está citando Efésios, que ele deu pastores e mestres. Pastores e mestres. Eu vou voltar a essa questão do mestre lá na frente, num próximo capítulo. Depois ele fala missionários. Repare que Efésios capítulo 4, o versículo 11, nas traduções principais, fala apóstolo. É claro que a melhor tradução, a melhor compreensão e percepção para essa função de apóstolo é o missionário. A ideia da língua grega é como fosse pedrinhas jogadas ao vento. Ou seja, pessoas que são enviadas por Deus para diferentes localidades. Lembrando que, quando eu falo localidade, isso não quer dizer que o ministério ele é extremamente geográfico, ele só funciona em um lugar. Não. O ministério deve funcionar em qualquer lugar. Aí, essa questão do termo missionário, ou seja, apóstolo, quer dizer alguém que foi enviado com a autoridade de quem o envia. Então, esse modelo missionário, esse modelo de ser apóstolo alá Novo Testamento, tem a ver com desprendimento, tem a ver com certeza de que Deus lhe deu uma ordem. Eu trabalhei com missão urbana, a linha Kenyo 11, lá em Brasília, em Aparecida. Quando eu cheguei em Goiás, abrindo 2 trabalhos. Abri trabalho para nós, para outros chama de plantar igrejas. E aí depois eu me engajei na aula de missões na nossa igreja e eu realizei um sonho, que era ser professor da Missão Kairos. A Missão Kairos é a maior agência de missões transculturais do mundo. E por 2 anos eu fui professor lá, com a gestão antiga. A gestão anterior eu não tenho contato com eles ainda. E eu me realizei porque eu treinei 2 turmas de missionários que quase todos iam para países do Oriente Médio, quase todos, sem exceção.
Então, a ideia de ser missionário, ela tem a ver com algumas questões, tipo desprendimento, resiliência e outros adjetivos, né? E enquanto professor da área de missões, lá na Kairos, o que me chamava a atenção é que muitos dos alunos, a maioria eram do sexo feminino e quase todos eram jovens entre 18 a 25 anos. Exatamente a fase que a pessoa está iniciando e concluindo um curso superior. Mas eles não tinham curso superior, eles tinham alguma formação em Bíblia, em teologia, e eles estavam ali dedicando a vida deles para missões. Então, missão tem a ver com isso aí, com verdade. Missão não tem a ver com status eclesiástico, não tem a ver ser missionário, não tem a ver com status eclesiástico. Se tem uma pessoa que não tem quase nenhum status no meio evangélico, é o missionário. E o missionário, grosso modo, podemos dizer que ele representa o cumprimento cabal de uma ordem que todos nós recebemos. Todos nós recebemos essa ordem. Uma missionária antiga, esqueci o nome dela, uma senhora bem velhinha já, ela passou muitos anos lá no Baixo Amazonas, traduzindo a Bíblia para mais de 150 tribos, né? E sempre quando o pessoal missionários se encontra, eles gostam de fazer perguntas um ao outro, trocar experiências. Geralmente a pergunta mais básica é esta: quando foi que Deus te chamou? Ou como foi o seu chamado? E aquela senhora lá, que era mais veterana, mais experiente, inspiradora, em um encontro ela disse que ela nunca foi chamada por Deus para ser missionária. Ela leu na Escritura sobre uma ordem de Deus e ela foi cumprir a ordem de Deus. Então, isso é muito importante, né? Porque a Escritura já está lá em suas páginas, a grande comissão, Jesus dizendo ide, né? Ide, está muito claro. A outra função aqui é o evangelista. Repare que o pastor está na categoria de ministro, que exerce um serviço, o missionário e agora também o evangelista. Ambos são ministros. A ideia de ser evangelista, na atualidade, é praticamente uma ideia dissociada ou, pelo menos, distante daquilo que diz as Escrituras, de maneira geral. A gente não vai exagerar, porque a gente sabe que existem homens e mulheres que são bons evangelistas, evangelistas que cumprem a tarefa de evangelizar, de pregar. A gente sabe muito bem disso, que muita gente está cumprindo o seu papel, mas a gente sabe que muita gente reduziu a ideia, o cargo, ou a função de evangelista a um cargo ou uma ideia de que é alguém que chegou a evangelista e agora quer ser pastor. Claro, isso é mais uma perspectiva muito voltada para as igrejas tipo Assembleia de Deus. O evangelista, ele faz tudo, menos evangelizar. Porque o infeliz entende que a chamada dele é para ser pastor. Ou que ele quer ser pastor e que vai ser pastor. Então, a função de evangelista para ele é apenas um trampolim para o próximo cargo, né? O próximo cargo. Porque ser apresentado como evangelista, para ele, é algo menor. Ele gostaria de ser apresentado enquanto pastor, né? Essas são as vaidades, né? Tem um desses aí, desses vaidosos, lá da região norte do Brasil. E aí alguém, uma época, chamou ele de pastor. Ele disse: não sou pastor. Eu já passei dessa fase, eu sou apóstolo. Legal, né? Apóstolo. Né? Grande. Aí, passou tempos depois, alguém disse: ô apóstolo, tudo bom com o senhor? Né? Não, eu não sou apóstolo. Eu já superei essa função. Eu estou em outro patamar. Agora, eu sou patriarca. Patriarca. Aí depois,
foi chamado também, numa época, de pai apóstolo. Eu já falei para vocês brincando, né? Como disse o pastor Lambrizotti, pai apóstolo é a mistura de pai de santo com apóstolo. Então, as pessoas, elas se prendem aos cargos e nunca desempenham ou nunca querem desempenhar as verdadeiras funções, né? Do pastor, do missionário, do evangelista. Depois o texto apresenta, 3.4, os presbíteros. Eu não vou comentar os presbíteros, porque nesse livro eu organizei um capítulo só sobre os presbíteros. Então, eu tenho um capítulo inteiro para trabalhar de maneira detalhada sobre presbítero. Depois tem diáconos e diaconisas, né? Todas as funções são nobres. Porque a mesma ideia de que um pastor é um ministro, o diácono também é um ministro. E aí a gente pensa que o diácono é o nosso empregado, né, na igreja. Né? Isso é um problema muito sério. A gente pensa que o diácono está lá para nos servir e a gente nunca vai servir ao diácono, porque a gente já passou dessa fase e já superamos, né? Não, isso é uma visão equivocada a respeito do diácono. Se você observa no todo, na Escritura, tem duas funções, diácono e presbítero. Essas são as duas funções principais, diácono e presbítero. O diácono serve de maneira geral. O presbítero também serve através da autoridade, da unção, da cura e da palavra. Quando a gente fala de presbítero, meus irmãos, quando eu falo que diácono e presbítero são as duas principais funções da Bíblia, é porque está assim no Novo Testamento. Pastor, e bispo, pastor, é importante? Tão importante quanto. Mas repare que no Novo Testamento, a ideia de ser presbítero, de ser pastor e de ser bispo é a mesma coisa. É a mesma coisa. João diz, eu presbítero. E só que João também era chamado de pastor. Então, há apenas algumas diferenças na funcionalidade. O presbítero, ele na igreja primitiva, ele é a maior autoridade. Depois que ele vai ser suplantado pelo bispo. Mas ele é a maior autoridade, porque ele cuida dos assuntos espirituais, da unção, da autoridade, do ensino, da pregação, cuida de tudo. E o presbítero também era pastor, e o pastor também era presbítero. Não havia essa escadinha, né? Eu vou chegar aqui, um dia eu chego a pastor. Ou a pai apóstolo, talvez você gosta de ser pai apóstolo, né? Então, a ideia do diácono, ela é muito relevante. Ela não é inferior ao presbítero e nem inferior ao pastor, a nenhuma função. Então, repare, meus irmãos, os diáconos não são nossos serviçais, e são serviçais do reino de Deus. Os diáconos, eles não são nossos escravos. Eles são escravos de Cristo. Naquela mesma perspectiva que Paulo diz, eu sou prisioneiro, sou escravo de Cristo. A palavra grega é doulos, que pronuncia doulos, a palavra grega. Então, é essa palavra, doulos, que é traduzida como servo, Então, essa palavra está inserida para o diácono, para o presbítero, para o evangelista, para o pastor. Todos somos servos. Então, é importante a gente pensar, eu não estou colocando aqui o diácono numa situação de vitimização, não é essa a questão. Só estou dizendo que a gente tem que agir com o ministério diaconal na maneira bíblica. Eles nos servem? Sim, porque todos servimos a todos. Todos servem todos. Mas daí a ideia que às vezes a gente pode querer usar literalmente, no sentido pejorativo, o diácono, igual o político lá
ele pede para o eletricista da prefeitura cuidar da parte elétrica da casa dele, ele pede para o encanador cuidar da encanação na casa dele, ele pede para o pedreiro construir ou reformar a casa dele, sendo que eles não são funcionários do prefeito, eles são funcionários da prefeitura, portanto, do povo. Então, o diácono ele não deve trocar as lâmpadas da nossa casa. Ele não deve fazer a reforma da nossa casa. Eu estou usando essa metáfora, irmãos, para dizer que o diaconato, além de ser altamente bíblico e essencial, é também relevante e eficaz. Os primeiros diáconos aí do Novo Testamento, eles são incríveis. Olha o conhecimento colossal das Escrituras que o diácono Estevão tinha, a pregação poderosa que o diácono Felipe tinha. Então, a gente não pode reduzir ao diácono a uma caixinha, carrega banco, troca cadeira, troca lâmpada. Não. O diácono ele pode servir em todas as frentes. Por que não na pregação? Por que não habilitá-lo para que, se serviu bem como diácono, quando ele chegar lá no ministério do presbítero, ele já tem um bom conhecimento bíblico. Então, é importante resgatarmos a ideia do diácono, da diaconisa. A diaconisa não é um ministério feminino à parte, como o diácono não é um ministério masculino de serviço à parte. Porque no reino de Deus não há homem, não há mulher, todos somos um. Não há judeu, não há grego, todos somos um. Então, a Bíblia não trabalha a ideia da diaconisa apenas querendo dizer que ela tem um ministério feminino. Não, é muito mais do que isso. Ela tem um ministério no corpo de Cristo. A diaconisa tem a mesma relevância que o diácono. A mesma relevância que o diácono diante de Deus. E deve também ter essa relevância diante da igreja. E aí, a Bíblia desenvolve de maneira muito bem essa questão aí no Novo Testamento. Depois nós temos as funções de cooperadores ou auxiliares, pessoas que estão chegando na casa de Deus, chegando na obra de Deus, elas exercem funções iniciais, cooperam aqui, auxiliam ali e a maneira correta. Também tem a questão dos porteiros, O porteiro, ele é um cargo tão interessante, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E é também uma função que está muito clara, mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Então, essa parte do capítulo 3, a gente tinha que resolver ela, essas funções. Agora vamos para o capítulo 4. Título, Teologia do Ministério Pastoral. E aqui tem umas coisas interessantes, Como diz um amigo meu, tem umas tretas aqui bem interessantes. Olha aqui. Ponto 1. Teoria acerca do chamado ministerial. E aí o autor vai apresentar aqui 3 teorias. Se você ler o texto, conforme foi solicitado na aula passada, você vai observar. Ponto 1, teoria da predestinação. Ponto 2, teoria da chamada pessoal. Ponto 3, teoria da convocação geral. E o autor aqui ele foi bem pé no chão, não entrou nos debates, ele só colocou os pontos favoráveis e os pontos contrários de cada uma dessas perspectivas. Então, o que ensina a teoria da predestinação a respeito do chamado ou vocação, O autor começa dizendo, segundo alguns estudiosos, Deus predestina determinadas pessoas para o ministério, numa atitude pessoal e independente da vontade do homem. Não quer dizer que eles acreditam que Deus predestina apenas algumas pessoas e outros não. Essa mesma perspectiva vai defender que Deus chama para fazer a obra dele todos os salvos, todos os salvos. E aí,
é apresentado aqui os argumentos favoráveis, né? Os argumentos favoráveis nessa questão da teoria da predestinação. Deixa eu colocar meu celular para carregar aqui, pessoal. Acabei de receber a mensagenzinha aqui que a bateria está acabando. Só um minutinho, só por gentileza. Só um minutinho, por gentileza. De energia na bateria do celular. Olha, essa questão que o autor apresenta, né? Ele não está defendendo essa ou aquela posição, tanto é que, de maneira equilibrada, ele está apresentando os argumentos a favor e os contras, né? Então, vamos aos argumentos favoráveis. A ideia de que Deus te chamou para o ministério e você terá que aceitar. Mesmo que você fuja, mas você vai ter que aceitar. Mesmo que ele te chamou e você quer fugir, quer sair pela tangente, mas ele vai atrás de você. Então, os argumentos são esses. Deus é Senhor de toda a criatura, portanto, sua vontade deve ser aceita sem contestação. Isso é a soberania divina. Deus é o único responsável pelo resultado do ministério do vocacionado. Ninguém poderá gloriar-se nos sucessos ou se sentir frustrados nos insucessos. O que se deve é fazer o trabalho. Os exemplos bíblicos de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Paulo confirmam a ideia da predestinação. Vamos aqui. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Paulo. Deus deixou uma segunda escolha para Isaías. Deus deu uma segunda opção para Jeremias e Ezequiel. Eu só quero fazer aqui comentário. Você já conhece essas histórias, né? Vamos aqui, são 4, Jeremias e Ezequiel. Por exemplo, Jeremias não só representa que Deus chama o ser humano, independente da vontade do ser humano, mas como Deus chama o ser humano, que naturalmente, por ter sido chamado por Deus, vai desenvolvendo uma capacidade de ser flexível em relação a Deus. O que significa isso? Que ser flexível em relação a Deus significa que, mesmo que isso não me pareça bem, mesmo que não seja a minha vontade, mas é a vontade de Deus, eu vou aceitar. Jeremias, ele tinha desejo de casar. Deus disse, não case. Claro, muita gente queria receber esse mandato de Deus, não casar. Deus de Jeremias, não case, não case. Ele não casou. Jeremias, não tenha filho, ele não teve filhos. Jeremias, compre isso, compre aquilo. Ele comprou isso, comprou aquilo. Jeremias Deus pede, às vezes, coisas que parecem, aos olhos humanos, bem estúpidas, né?
bem estúpidas aos olhos humanos. Jeremias usa um cinto podre. Então, o profeta Jeremias, ele demonstra uma perfeita flexibilidade, totalmente flexível, em relação a esse chamado de Deus. O profeta Ezequiel também. Porque o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, é aquele contexto que ele está profetizando e que pode ir para o exílio, tá? Para o cativeiro. E, de fato, vão para o cativeiro. O profeta Ezequiel já é diferente, já está lá no cativeiro. O profeta Ezequiel é flexível, Deus chama ele flexível porque ele vai emprestar a casa dele para ser um centro de estudos da Torá. Tem um episódio muitíssimo triste na vida de Ezequiel, mas muito, muito, muito triste, né? Que tem a ver com a perda da sua esposa. A esposa de Ezequiel, ela foi assassinada como se fosse para servir de parábola, né, de mensagem, de ilustração para Israel e também para os infiéis. Depois vocês leiam a história dos chamados, né, e da vida desses homens, né? Tá bom? Aí argumentos contrários. Desrespeito o direito de livre escolha do homem, o que acontece com toda a filosofia divina no trato com o homem. Atribui a Deus uma atitude discriminatória, o que é contrário à sua natureza. A pessoa vocacionada é colocada numa posição de inteireza e responsabilidade diante de Deus e dos homens. Eu acho que nesse ponto aqui, esse argumento contra aqui é pesado, né? E um tanto exagerado, né? A pessoa vocacionada é colocada numa posição de inteira irresponsabilidade diante de Deus e dos homens. Eu achei que esse ponto aqui não ficou legal. Aí o segundo tópico é a teoria da chamada pessoal. Deus vocaciona seguindo determinados critérios absolutamente pessoais, que são desconhecidos até mesmo daqueles que foram chamados. Vamos para os argumentos favoráveis. Esse tipo de chamada pessoal dá ao indivíduo a liberdade para aceitar ou não o que é perfeitamente coerente com a natureza de Deus. E aí está mais de acordo com os exemplos bíblicos do Antigo Testamento, né? E Novo Testamento. Jesus chamou os 12, Paulo foi chamado por Deus. Enfim. Depois tem argumentos contrários a essa teoria. Atribui ao Senhor uma atitude discriminatória, porque chama uns e não chama outros, né? Ele chama alguns e outros não. Todos os casos de chamamento para o ofício do profeta do Antigo Testamento, houve a ação de Deus predestinando. Eu acho que esses argumentos aqui, eles acabam aqui, esses últimos, acabam se contradizendo. Aí depois tem a terceira teoria, além da teoria da predestinação e do chamado pessoal, tem a teoria da convocação geral. Como é que é ela? Deus promove duas grandes convocações. A primeira, ele chama as pessoas para a salvação. E a segunda, chama para o ministério. Apesar de Deus, a segunda depende da primeira. O Espírito Santo é o agente de Deus, que efetiva tanto a primeira, ou seja, chamada para a salvação, quanto a segunda chamada, segunda convocação, que é para o ministério. Os argumentos contra essa teoria dizem assim: Deus respeita a liberdade de um homem escolher livremente tanto o seu destino quanto a sua missão. Gente, eu fico pensando assim, a gente vai criando umas teologias muito antropocêntricas, né? Que Deus respeita a nossa liberdade, a nossa vontade,
Eu fico pensando, se de fato Deus fizer isso, respeitar a nossa liberdade, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, o nosso livre-arbítrio, nós estaremos mesmo com esse desejo, essa vontade, esse querer, estaremos mesmo dispostos a fazer alguma coisa para ele, se ele respeita? Se a gente resolve não fazer, ele vai respeitar? Não tem questões que a gente pode discutir sobre essas questões, né? Enfim, no geral, as teorias partem do ponto que Deus chamou, e ele vai providenciar os mecanismos para que a gente dê uma resposta positiva. E se inicialmente a resposta não for positiva, ele não vai desistir do chamado, ele vai criar outros elementos para nos atrair e colocar no contexto de responder positivamente a essa chamada. Pois bem, eu queria aqui ouvi-los, né? Estamos a 20 horas e 14 minutos. E esse é um ponto de discussão que deve ser bem interessante, né? Tem 3 perspectivas aí da chamada. Você se enquadra em alguma, segundo o seu pensamento, a sua percepção, ou segundo o que você já conhece da Escritura, isso te leva a absorver mais essa ou aquela posição? Quem quiser, fique à vontade para participar, é só ligar aí o seu microfone. Pastor Reginaldo, a minha participação não tem a ver com essa última parte, tem com a primeira parte. Certinho. É a mais polêmica, né? Eu achei nobre demais. Professor, está travando o vídeo. Está travando o vídeo? O meu está ok. Pastor Luciene, para mim está ok, filha, pastor Luciene. Ok. Pastor, quando o senhor disse, o senhor trouxe que a nossa... Vamos esperar a irmã, a pastora Luciene, dar a posição dela. Pode falar, pastora Luciene, exatamente. Tá. O Guilherme já deve estar ajudando lá já. Que todas as funções são nobres, isso é o nosso pensamento do ministério, eu fiquei tão feliz de ouvir isso do senhor, e que não é essa é a questão que é função e não título, por conta que muitas pessoas ficam agarradas a título, e essa questão desses degraus. O primeiro é isso, o segundo é isso, o terceiro é isso, para você chegar ao pastoral, que no caso era o mais divulgado. Hoje é o apóstolo, né? Então, assim, e na verdade o senhor deixou o apóstolo assim, tão tranquilo, trazendo a versão do missionário, que às vezes a gente, assim, hoje é muito título, hoje há muito título e muita contradição. Mas, resumindo o que eu queria dizer, todas as funções, é a fala do senhor, todas as funções são nobres, ou seja, não existe o maior ou o menor perante Deus. A questão é exercer aquilo que você foi chamado. Então, assim, eu gostei demais dessa definição que o senhor trouxe. Muito bom. Bate com o que nós ensinamos. Isso, muito bom, pastor Luciene, porque a igreja, ela está dentro do reino de Deus. Tanto a igreja quanto o reino de Deus não é um reino onde uns mandam e outros obedecem. Sim. Uns são engrandecidos e outros são humilhados. Não. Para entrar no reino de Deus que exige humilhação. Sim. Mas não significa que, estando no reino de Deus, nós temos que ser humilhados para que um seja exaltado. Não é assim. Isso tem muito a ver com lá com a menina, né? Com a Damares, né? No hino dela, né? Com a Damares, lá no sabor de mel. Então, as funções, elas são nobres porque todas elas foram dadas, né, pelo mesmo Espírito, né? Amém. E todas elas são desenvolvidas, desempenhadas de maneira eficaz dentro do corpo de Cristo. Isso é importante, dentro do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Então, ninguém é maior do que ninguém. Inclusive, pastor Luciene, Jesus nos adverte sobre essa questão daqueles que querem ser maiores, né? Maiores, é o que tem que servir, não? Isso, exatamente. Eu falei Exato. E daqueles que querem ser resultado do serviço dos outros, ou seja, os irmãos estão aí para me servir, para me ajudar. Verdade. Então, nós não temos que ter
um cuidado geral de não transformar o ministério pastoral, sacerdotal, ministerial, em ministérios de prestígio, de privilégios, né? De Sim, celebridades. Né? No reino de Deus, sim, todos são servos. Né? sim. Muito bom. Essa é a minha participação. Muito obrigada. Então, tudo bem. Certinho. Mais algum irmão, irmã que queira participar aí conosco, né? Dessa questão dos 3 tipos de chamados, né? Se tem, é só ligar o microfonezinho para que participe. Se não há mais participações, a gente segue aqui. Eu vou controlar o tempo para não dar o intervalo de vocês às 23 horas, viu? Vamos lá. A Aproveitando, característica... pastor, aproveitando de novo, já que o senhor está aí, pastor, dê sua opinião sobre essas 3 pontuações. Predestinação, os 3 que foram colocados. Na sua visão, como que o senhor assimila isso, o senhor? Olha, eu penso que do ponto de vista da Escritura, Sim. Deus ele é totalmente soberano em todas as coisas, inclusive com o chamado. É Ele que chama e pronto. Se Ele disse que todos devem pregar, esse é ponto. Todos os que devem ensinar, sim. Então, eu penso que quando Deus chama, Ele nos chama por um superior, por um chamado superior, em que Ele conhece o início, o meio e o fim desse chamado, né? Ele sabe exatamente, pastora Luciene, todas as situações que acontecerão nesse interim. Sim. Ele sabe de todas as circunstâncias que serão implicações desse chamado. Então, na Escritura, nós não temos pessoas negando o seu chamado. Quer ver? Vamos aqui. Vamos pegar os casos controvertidos. Aí a nossa melhor defesa é a Escritura, né? Sim. Vamos pegar o caso de Gideão. Gideão, Deus diz, olha, tu és um homem valente, valoroso, estou contigo, vai nessa tua força. E ele vem com a conversinha mole, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Ou seja, ele não está descartando o chamado. Ele não está caindo fora do chamado de Deus. Ele está, assim, com medo, com receio, com complexo de inferioridade. Eu não sou melhor do que os meus pais, a minha família é a mais pobre na terra, a minha tribo é a menor. Então, ele tem complexo, mas não significa que ele está descartando a sua chamada. Quando Deus chama soberanamente, ele criará os mecanismos para cumprimento. Por exemplo, Deus chamou o Sansão. Sim. O Sansão é um juiz que tem todas as possibilidades de, em pouco tempo, julgar e libertar Israel. Mas ele não faz isso. Mas, como ele é um chamado de Deus, e aí? Deus estava errado, Sansão tinha muita força física, mas pouca força moral, e aí o chamado de Deus acabou sendo frustrado? Não, esse chamado é soberano. Tanto é que nos últimos momentos de vida, Sansão cumpre a missão dele, que era julgar e vencer os inimigos de Deus, que eram os filisteus. Aí nós temos muita gente, Moisés também não está declinando do chamado. Agora, nós não somos robóticos. Deus chama seres humanos, conhecendo toda a estrutura de cada ser humano, e isso não vai agredir a escolha de Deus quando a gente faz igual a Moisés, quando a gente questiona, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, quem que vai me enviar? Ou quando a gente tem dúvidas igual o próprio Gideão. Ou quando a gente cumpre uma parte inicial do ministério, depois há uma ruptura, uma crise, e a gente quer abandonar o ministério igual Pedro, mas Deus vai lá e vai trazer Pedro de volta. Então, no geral, Deus ele tem, da minha opinião, essa autonomia para chamar o seu povo.
Essa autonomia ela é importante, pastora, porque Deus ele chama as pessoas conforme os seus próprios critérios. E só Ele sabe quais são esses critérios. Eu, honestamente, quando olho para mim com as minhas falhas, eu não sei por que Deus me chamou, mas Ele sabe. Isso funciona com todos nós, porque a gente olha e tem muita gente qualificada, tem muita gente íntegra, tem muita gente honesta, e às vezes a gente se vê menor. Então, Deus, ele chama, ele tem os seus critérios e ele cria todos os mecanismos para que esse chamado ele tenha um bom início, ele tenha um meio que chegue a um fim de maneira eficaz. Então, eu não vejo muita gente tendo opção de dizer, não, Senhor, eu não quero agora não, quero só depois. A gente até pode usar a nossa vontade, o nosso querer e contestar a Deus. Não há nenhum problema nisso. Mas, é claro, a gente pode, quando contestar a Deus, ser contestado por ele, como foi Jó. Então, do meu ponto de vista, o fato de Deus nos escolher soberanamente não agride a liberdade humana, não atenta contra a vontade humana. Eu penso que, se ele lhe chama soberanamente, a nossa vontade tem que ser conformada com esse chamado, né? É a minha opinião. Tá bem, pastor. Obrigada. Pastor Reginaldo, Meus irmãos, à a vontade. Juliana levantou a mão, quer falar? Vamos lá, Juliana, por gentileza. Mas, Senhor, Paz do não sei Senhor. se seria dessa forma, porque o meu entendimento os dons, o ministério já nasce com a pessoa, não sei se seria a predestinação. Foi isso que eu entendi. O senhor falou sobre a predestinação. Tá dando um eco na sua voz. Tá ouvindo agora? Sim, O que eu entendi, o que eu compreendo, não sei se é a maneira certa, seria o da predestinação. Já nasce com o homem. É isso que eu acredito. Todos os dons de Deus já vêm e ele vem se desenvolvendo a partir do momento que você vai crescendo ou buscando a Deus. Seria dessa forma? Olha, irmã Juliana, nós temos duas questões. Eu penso que os dons naturais Deus já nos dá quando ele nos cria, quando ele nos forma, quando nascemos. Os dons naturais. Que dons naturais são esses? Serão aquelas aptidões para a medicina, para a engenharia, para o direito, para a psicologia, para a carpintaria, para uma série de habilidades que nós vamos desenvolver ao longo da nossa vida. Então, eu penso que essas aptidões, elas são desenvolvidas dentro de um processo aí, psíquico, cognitivo, que faz parte da nossa própria formação. Agora, isso os dons naturais, né? Os dons naturais. Porque vamos pensar aqui que tudo que nós recebemos vem de Deus, né? Tiago 1,17. Toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, né? Outra versão diz, todo dom perfeito. Então, as pessoas que não são crentes, elas também recebem os dons naturais, as habilidades, as capacidades, porque Deus criou seres humanos com capacidades cognitivas, volitivas impressionantes, né? Então, Deus dá dons naturais. Agora, como a nossa discussão é dentro do corpo de Cristo, ou seja, na igreja, na perspectiva eclesial, aí provavelmente a gente não nasceu com essas habilidades, né? Porque primeiro... Então, como é que ela vai surgir? Eu sou diaconisa na igreja. Eu já não, tenho é que é o seguinte, é porque dizer que nós já nascemos com capacidade para ser diaconisa vai ter um problema nessa interpretação, porque a gente não vai despertar essa capacidade logo no início. Primeiro, o que vai acontecer é um chamado de Deus para a nossa salvação. E muita gente não foi salvo quando criança, quando adolescente, quando jovem. Então, dizer que nós já nascemos com esses dons é muito complicado, porque não é para essa direção que a Escritura aponta. O que a Escritura aponta?
que o corpo de Cristo, a igreja, é feita de salvos. Deus as salvou. Uhum. E agora, no corpo de Cristo, independente de quando fomos colocados lá, enxertados lá, né? No corpo da igreja, no corpo de Cristo, é que Deus, ele nos deu os dons ministeriais, espirituais, dons de serviço. Então, esses dons está mais próximo e mais firme dizermos que nós recebemos de Deus, do Espírito Santo, a partir de quando nós fomos chamados por Deus para a salvação. Então, não é quando nascemos, é quando fomos salvos. Então, quando fomos salvos, ele já foi nos habilitando. Ele foi habilitando a irmã Juliana para a diaconisa, eu para professor de escola dominical, que é a minha maior paixão na igreja evangélica, é professor de escola dominical. Inclusive, eu já fui seu aluno na escola dominical. Olha aí, viu? Que bênção, viu? Então, a minha grande paixão, minha grande vocação é a escola dominical. Claro que isso foi uma coisa de Deus. Então, lá, professor, teve umas aulas que o Juliano faltou, né, professor? É mesmo, pastor? Ele é. Aí depois ele teve que passar. Ele teve que ter uma aula extra, né? É só um quebra-gelo, Juliano. Juliano, rapaz, olha, eu ainda estou sentindo um negócio ainda de uma disciplina lá atrás ainda, ó. Um negócio envolvendo Pablo Vittar, alguma coisa. Estou sentindo que essa treta é antiga, viu? Aquele pessoal que lança no mar do esquecimento não chegou aqui. Professora Glaucia, no período das avaliações, faz essa observação, tá? Na nota do Juliano. É muito bom. Intervalo. Se vocês quiserem continuar esse debate aí, professor. Realmente, pessoal. Não, vamos para o intervalo e vamos acalmar aqui o ânimo do debate. 10 minutos. Irmã Juliana. Quantos minutos o intervalo? Isso, a irmã Juliana, na volta do intervalo, se quiser complementar a questão da sua pergunta, estou à disposição, viu? E a gente volta ainda no capítulo 4, daqui 10 minutos. Agora, características específicas do chamado. Vamos observar aqui algumas características. Como eu disse no começo, esse livro ele é muito mais pastoral prático do que teológico pastoral. A leitura dele é simples, fácil demais de entender. E o autor, ele procura ser o tempo todo ser bíblico, né? Trabalhar as questões bíblicas, fundamentando aquilo que ele quer dizer. Características específicas. Ponto 1, situação da pessoa chamada diante de Deus. Para esse autor, a pessoa torna-se uma propriedade de Deus. Eu concordo. Letra B, ninguém pode tocar em propriedade alheia. Claro, alguém pode pensar que aqui entra aquela questão, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Sim, só que essa questão tem duas coisas. Quando Deus diz, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, não significa que nós somos intocáveis, ou que nós estamos isentos de maltratos. Não. Então, nós sofremos injúria, calúnia, difamação, e isso faz parte da vida. E quem toca no ungido do Senhor, isso tem que ser também uma questão. Eu já falei isso, acho que em outra disciplina. O tocar no ungido do Senhor praticamente não se repete no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, você pode olhar de Mateus a Apocalipse, não tem ungidos no plural. O que tem é o ungido, Jesus Cristo. Cristo, a palavra Cristo vem do grego Kyrios, ou seja, o ungido, o Senhor. Então, todos nós, pela força da consagração, da vida santificada, nós temos unção. E essa unção, ela deriva de Cristo.
Então, todos nós que recebemos unção, que temos unção e precisamos da unção para desenvolver habilidades, competências, essa unção, ela parte de Cristo. Então, não há um queridinho, um ungido queridinho no Novo Testamento. Há o Cristo ungido. Porque no Antigo Testamento havia especificamente um ungido tal. E a unção no Novo Testamento, ela tinha muita ligação com a monarquia. O status de um monarca indicava que ele era ungido exatamente para aquela função. Então, ele era o monarca no sistema teocrático, ele era considerado um ungido de Deus, não é? No Novo Testamento, a nossa ideia, no Novo Testamento, nós somos muito mais do que ungidos de Deus. Nós somos servos. Nós somos servos. Este é o maior privilégio que nós temos, é de sermos servos. É de servirmos, estarmos engajados, militantes, atuantes na obra dele. Então, nós somos muito mais do que ungidos, somos servos. E se temos alguma unção, eu já falei que temos, mas em termos coloquiais, se temos alguma unção, essa unção é para servirmos. Porque unção, tanto no Antigo e Novo Testamento, refere-se uma capacidade extraordinária para desenvolver determinadas habilidades. Ou determinadas habilidades para desenvolver determinada obra. Enfim, Deus não revoga, ele te chamou para o ministério, mas aí você andou dando umas vaciladas, ele não vai revogar isso. Os dons são irrevogáveis, Romanos 11. É claro que sempre que a gente planta coisas que não deveria plantar, há uma indigesta colheita dessas coisas. Letra D. O vocacionado torna-se responsável diante de Deus pelas almas dos homens. Agora, ponto 2 aqui, em caso de desobediência, quem foi chamado fica sujeito ao castigo de Deus, né? Tem aqui o 2.1 interessante, acusação da consciência. Quem é chamado e não está desenvolvendo o seu chamado, segundo o autor aqui, tem a consciência acusada. Em Jeremias 29, ao silenciar-se diante da explícita ordem de Deus, o ministro enfrenta todo tipo de incômodo em sua consciência, chegando a atingir a sua própria existência. Pensemos em Jonas. Não é que Jonas vai começar o seu ministério descendo para Tarsis, não desce para Jope, né? Não é que ele começa o ministério. O próprio pai dele já era um profeta, então ele já pertencia a uma escola profética. Jonas já tinha credenciais proféticas, Jonas já tinha serviços prestados enquanto profeta. Então, o ministério de Jonas não começa em Nínive, não, irmãos. Pelo contrário, lá em Nínive será o ponto alto do ministério de Jonas, que há tempos já era construído. E aí, em uma parte da vida do ministério de Jonas, ele achou, dentro da sua vontade, do seu querer, da sua lógica, da sua cosmovisão, que Deus não deveria salvar os ninivitas. Porque eles eram cruéis, insanos, doidos, varridos, loucos. Deus não deveria salvá-los. Essa era a cosmovisão de Jonas. E aí, isso vai trazer um problema muito sério. Porque quando a gente tem uma teologia errada, ou seja, a compreensão errada dos feitos de Deus, nós teremos uma prática errada. Então, Jonas tem uma teologia errada a respeito do que Deus quer fazer, do que Deus fará. Então, Jonas, ele descerá, ele entrará rumo a uma posição avessa ao chamado de Deus. Mas Deus vai lá atrás dele e, sobre uma situação dura, penosa, ele finalmente agora cumprirá, mesmo não achando muito interessante, ele cumprirá o seu ministério.
Ou seja, queira ou não queira, é impossível esconder e escapar de Deus. E, assim, muita gente vai dizer que Deus foi arbitrário com Jonas, que Deus invadiu a liberdade de Jonas, que Deus não deixou prevalecer a vontade de Jonas, né? Porque ele não queria para aquela missão, mas Deus o obrigou. Mas não é bem assim, né? Que a gente deve ver a Escritura, né? A gente deve ver a Escritura que se Deus nos chamou, então por trás deste chamado, no pano de fundo, por trás desse chamado, que é Deus que está lá controlando, coordenando, planejando, arquitetando todas as coisas, havia o interesse de Deus salvar almas. E esse é o plano mais nobre de todos os planos, é salvar a alma. Tanto é que Jonas 2:9 diz que ao Senhor pertence a salvação. Então, mesmo diante das questões controversas apresentadas por Jonas, mas isso não impede de Deus cumprir o seu chamado. Foi tão difícil para Jonas cumprir o seu chamado que ele queria morrer. Eu espero que isso não aconteça com a gente. A gente preferir morrer do que cumprir o chamado de Deus, né? Eu espero que a gente não chegue nesse extremo de querer a morte em vez de querer somar a obra de Deus. Será que a obra de Deus é tão ruim que a gente quer morrer em vez de estar nela? Isso é uma situação. Depois o autor aponta aqui sofrimentos físicos, né? São características, né? Só olhar para Jesus sofreu fisicamente cumprindo o seu mandato. E a gente sabia isso muito antes, né? Isaías 53 já falava do sofrimento dele. Paulo sofreu muito, os apóstolos sofreram muito. A gente pode, talvez, não sofrer fisicamente, as pessoas, talvez, os tempos são outros, cultura é outra, a lógica, enfim. Mas as pessoas, elas podem nos açoitar de maneira psicológica. Elas podem gerar na nossa vida uma cultura do terror. Ou seja, pode haver um sofrimento psicoemocional advindo por estarmos na obra de Deus. Desacertos na vida, ele cita novamente Jonas, castigo no juízo final, negligência, né? Ele cita Ezequiel, que em Ezequiel 33:8, 2.4. Em Ezequiel 33:8, mostra que o caminho de Deus é constituído de dons, que o leva a deveres no uso e no cumprimento dos mesmos. Depois, experiências que marcam a vida ministerial. Nós falamos na aula passada sobre isso. Aqui nós temos a letra A, B, C, D, E e F. Eu selecionei aqui as 3 que estão no centro. A C, que diz que cada vocacionado deve ter uma experiência com Deus. Já falei na aula passada que a gente não deve ficar vivendo da experiência alheia. A nossa experiência não é tudo na obra de Deus, mas a gente precisa desenvolver experiências com Deus, experimentar Deus, sentir Deus, viver Deus, trabalhar para Deus, para que tenhamos experiência com Ele. Letra D, o ministério pastoral tem sua origem no coração de Deus. Efésios 4:11. Né? Ele deu uns para pastores. Eu tenho muitos alunos meus que foram meus alunos enquanto eram diáconos. E hoje são pastores. Eu tive muitos alunos meus que foram alunos meus enquanto eram presbíteros, começando a carreira ministerial. E hoje são pastores, são teólogos. O pastor Lidiano foi o meu aluno, pastor Lidiano, no curso de obreiros. Uns 150 pastores do Ministério Vila Nova, uns 200 somando outros campos, foram os meus alunos. Então, o ministério ele tem origem no coração de Deus. Isso significa que você deve crer que, de fato, o seu chamado origina-se em Deus. Seu chamado origina-se em Deus. Mesmo que você, ao ser chamado por Deus, já tenha habilidades,
já seja muito bem desenvolto, já seja bem articulado, mas se o seu chamado, ele de fato tem uma origem no coração de Deus, agora Deus vai te dar ferramentas próprias dele. Ferramentas próprias dele, viu? Dele mesmo. Paulo fala sobre essas ferramentas. Ele usa os loucos para confundir os sábios. Usa os fracos para confundir os fortes. Usa os que não são para reduzir a nada os que são. Então, Deus, ele nos dá as suas próprias ferramentas, né? Na letra E, aborda a questão dizendo, após essa experiência, há um período de preparação e treinamento. Ele começa, tem o treinamento aqui, primeiro Reis 19, né? O treinamento de Elias e depois de Eliseu. Tem o treinamento de Paulo. E vamos nos ater aqui rapidinho nesse treinamento de Paulo, do apóstolo Paulo. A gente pode desenvolver uma percepção, ou melhor, uma impressão de que Paulo foi alcançado por Deus, ficou cego, e aí Deus o fez enxergar novamente, e logo em seguida ele já começou a pregar e fazer tudo o que ele fez. E isso não é o que diz a Escritura. Se você lê o apóstolo Paulo pelas lentes de Gálatas, e depois pelas lentes de Atos, e depois pelas lentes de Coríntios, e finalmente das suas cartas, mas começando primordialmente com Gálatas. Paulo vai dizer que depois de quase 14 anos, ele sobe para Jerusalém. Olha, e é lá que ele vai conhecer Tiago. Tiago é o líder da igreja. Pedro não estava lá. Pedro aparece depois da Galácia. Depois só que aparece. Porque primeiro Paulo serviu. Primeiro Paulo produziu. Só depois que Paulo foi crucificado, foi reconhecido. Tanto é que só na segunda carta aos Coríntios é que Paulo, pela primeira vez, vai escrever alguma coisa sobre a necessidade do reconhecimento do apostolado dele. O que eu quero dizer com isso é que Paulo, ele não se tornou esse grande apóstolo de uma hora para outra. Não foi como no automático, no passe de mágica, não. Paulo, no caminho de Damasco, Deus o converte, perde a visão, recupera a visão, não tem queda de cavalo, viu, pessoal? Aí, mesmo sem ter queda de cavalo, ele não encontra sustentação do ministério dele em Jerusalém. Havia uma total desconfiança, e como ele viu que não tinha espaço nem confiança na pessoa dele, ao trabalho dele em Jerusalém, ele sai de lá, ele vai para as regiões da Arábia, lá ele passa mais de 3 anos, e lá ele provavelmente deve ter dado uma sintetizada na teologia hebraica dele, em relação agora à questão do cristianismo. E isso ficou muito bem, porque ninguém compreendeu essa transição do judaísmo para o cristianismo, ninguém compreendeu isso como Paulo. E aí Paulo, depois, ele vai para Antioquia, está lá em Atos, diz que havia Antioquias, profetas, ou seja, Barnabé, e mestres, Paulo. Então, profetas e mestres andavam e tinha perfeita comunhão e amizade na igreja de Antioquia. Hoje, o pessoal da escola dominical não se bica com o pessoal do culto de libertação, teólogos não se bica com os expulsadores de demônio e por aí vai. Mas havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso diz muito para a gente. Então, aí Paulo, ele desenvolve aí
quase 15 anos de ministério. É depois que ele vai para Jerusalém. Ou seja, são 15 anos de experiências, né? Quando ele chega em Jerusalém, Pedro não estava só Tiago. Depois Pedro vai visitá-lo, isso aí já está nos últimos capítulos de Gálatas, né? Então, houve um amadurecimento, uma preparação, um aperfeiçoamento na vida de Paulo. Terceiro tópico aí, métodos empregados por Deus no chamamento. Esses métodos nada mais ou nada mais são do que a maneira como Deus nos chama. Isso é peculiar, né? De repente, vai que aqui entre nós aqui, que estamos aprendendo juntos sobre teologia pastoral, alguém lá nas férias, né? Na sombra, água fresca, água de coco, banho de mar, e situação difícil, complicada ali, muito sofrimento na beira do mar, aí Deus resolveu te chamar. E você nunca esqueceu, né? Deus te chamou, você estava ali na beira do mar, debaixo dos coqueiros, tomando água de coco, tomando uma caipirinha gospel, aí Deus te chamou, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existem maneiras de Deus nos chamar. Ele chama pela profecia, tá aqui, cita o caso de Elias, Eliseu, Davi, Samuel, Timóteo, Paulo. A profecia não deve ser desprezada. A Escritura deixa isso bem claro, não desprezeis as profecias. A visão, o chamado de Deus, Jeremias e Paulo são exemplo. Visão. Eu não sei se aí alguém foi chamado por visão. Eu fui chamado por uma visão. Na minha adolescência, lá na casa dos meus principais amigos de infância, aí eu tinha uns 16 anos, 17 anos, a mãe deles era crente, aí a mãe dele me chamava de Regis, né? Regis, olha, eu tive um sonho sobre a volta de Jesus. Deve ser legal, Jesus voltando, eu nem sabia o que era isso. Aí, ela dizia, ele levava todo mundo no bairro, salvava todo mundo, mas eu acabava ficando, ela, segundo a visão dela, eu ficava triste, porque só você não ia. Eu digo, rapaz, que coisa, só eu não ia, só você ficava, ó. Gente, uma coisa tão simples, né? Uma visão totalmente já decifrada, né? Mas aquilo foi me incomodando. Digo, não pode, rapaz, só eu ficar. O que eu fiz? O que eu não fiz, né? E isso me incomodando até o dia que Deus me levou para a sua presença, sabe? Então, visão. Aí tem vários casos aqui, são citados, né? Iluminação da mente, convicção interior, parece ter sido o método empregado por Deus nos casos de Jesus, João Batista e dos apóstolos. Convicção interior, Jesus passa lá, Tiago e João, ó, venha, me sigam. Na hora, a convicção interior no coração deles diz, vamos, e seguiremos o Senhor Jesus, que nem chamava de Senhor Jesus ainda. Sonho. O exemplo mais conhecido das Escrituras é o sonho de José. Ponto 4. Características de uma pessoa verdadeiramente chamada. O autor não pontuou assim, tipo A, B, C e D, mas a primeira já nos desperta atenção. Amor profundo para com Deus e as almas perdidas. Aí ele repete isso. No terceiro parágrafo, ele fala que quem foi chamado agora participa das experiências dos outros. Outra característica, total desapego para com as coisas e vantagens materiais. E isso é um problema, porque o que tem de gente nas igrejas evangélicas que a motivação delas é vantagens materiais, é muito grande. Depois, ele fala que quem tem as verdadeiras características, a verdadeira chamada, ela faz de nós as pontes que poderão ser
utilizada pelos ouvintes para entender o que Paulo chamou de sabedoria de Deus. Lá embaixo ele diz: o eu deixa de ser o centro das preocupações para concentrar-se em Deus e nos outros, né? Que essa chamada divina é também uma chamada social que implica em fazer o bem e ser solidária e fraternalmente correto. E aí, a parte ruim aqui é a parte 5. Ruim porque fala de características de uma provável falsa chamada: egoísmo, covardia, isso, ganância. 1.4, embrutecido. Jeremias 10:21 diz que a ausência de Deus na vida do obreiro abre oportunidade para que a natureza humana domine suas ações em lugar de ser dirigido pelo Espírito Santo. Sutil, né? Percebe-se que no passado da igreja já havia muitos falsos líderes, né? E esses falsos líderes, irmãos, eles ganharam audiência nobre na igreja evangélica brasileira. Eles se amutuam, né, nas igrejas. Essa pandemia é uma ação que não é de outra pessoa que não seja de Deus. O que Deus está purificando a sua igreja nesse momento de pandemia. E igrejas estão economizando no Brasil inteiro milhões por não terem nos seus púlpitos os ditos pregadores itinerantes. Tem muito pastor, pregador, que é uma benção, tipo pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Jeremias Pereira, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Josué Brandão. Eles são pastores nas suas igrejas também. E pregam porque são convidados. Mas tem muita gente que não é assim, que fez da pregação um negócio, né, para tentar ser bem-sucedido e até enriquecer pela fé alheia. E aí, assim, a igreja tem uma parte de muita simplicidade de pessoas, né, que elas passavam meses colhendo materiais para fazer pizza, pamonha, galinhada, juntando aí 3, 5 mil reais, 10 mil reais para dar para um cantorzinho famoso, um pregadorzinho famoso. E o cara vinha lá, pregava 30, 40 minutos e levava 3 mil reais. 3 mil reais. Então a igreja está purificando, Deus está purificando a igreja desses caras. Está tratando com a igreja também, porque, no geral, a renda em muitos espaços eclesiais não é mais a mesma. Uns estão sabendo administrar, outros, como eu conheço, nesse Brasilzão aí afora, estão totalmente perdidos e endividados. Então, Deus está purificando a sua igreja. Nós sairemos, em Deus, sairemos melhores do que quando entramos na pandemia. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E, como não há púlpito, os falsos profetas sutilmente estão crescendo nas redes sociais. Tem que ter muito cuidado com quem você ouve. O pastor Eliseu Rodrigues me convidou para uma live. E aí ele disse lá por que ele me convidou para fazer aquela live com ele. Ele disse porque ele construiu o ministério dele de pregação, e um pregador bem conhecido no Brasil, dos jovens é o principal deles. E ele disse que me convidou porque teve acesso ao conteúdo, enfim, ao trabalho que a gente faz. E que ele aprendeu, na prática cristã dele, a ouvir duas pessoas. A ouvir os seus pastores e a ouvir os professores, os mestres da igreja. Ele disse que não houve
pregadores descompromissados, itinerantes que só repetem as suas mensagens. Eu achei isso muito bem pontuado. Quem é que nós ouvimos, né? Que eu acho de um mau gosto eu pegar a mensagem do meu pastor e ficar comparando com um pregador famoso da internet. Pegar a mensagem do meu pastor, homem simples, e comparar com um doutor na internet, isso é de muito mau gosto, né? Então temos que pensar nessa questão. Meus irmãos, capítulo 5. A fonte do poder para o ministério pastoral. Ou seja, nós fechamos o capítulo 4 entendendo que Deus nos chamou. Isso é fato. Há um chamado eterno. Nós não estamos aleatórios na casa de Deus. Há um ministério no corpo de Cristo para cada um de nós exercermos. Então, todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma vocação. E nós já estamos fazendo isso. E devemos continuar a fazer. Então, isso é chamado, convicção muito forte. Essa convicção te ajudará nos dias mais difíceis. Né? Essa convicção te ajudará nos momentos de dúvidas, no momento de incerteza. Então, mantenha acesa essa chama, essa convicção que você é uma chamada e que Deus lhe chamou para fazer grandes coisas, fazer coisas para Ele. Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, para fazer isso, você precisa de poder. Qualquer ministério da igreja que não tenha o poder do Espírito Santo é um fraco ministério. Então, nós precisamos de poder para fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa para Deus, nós temos que ir à fonte, à pessoa do Espírito Santo, pedir que Ele nos dê poder. A grande obra de Deus no Novo Testamento só começa depois que os discípulos se submetem a Deus, à promessa de Deus, ao chamado de Deus, e lá no cenáculo eles são revestidos de poder. Então, o Espírito Santo é quem empoderou os discípulos, as discípulas, os diáconos, as diaconisas, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos, todos foram empoderados pelo Espírito Santo. Então, a fonte de poder para o ministério pastoral, em primeiro lugar, é um poder latente que vem da pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos dinamiza. É Ele que, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder. Reparem quando lá em Atos 1:8 fala recebereis poder, é lembrada a profecia de Joel, que está sendo cumprida ali, Atos 2:28, né? E 29. Que aquela promessa de empoderamento é para vós, vossos filhos, filhos dos vossos filhos, para os que estão longe. Então, essa promessa até hoje tem a sua vitalicidade. Até hoje, o Espírito Santo está nos empoderando para dar uma aula, para receber uma aula, para pastorear, para ser pastoreado, para evangelizar na empresa, para evangelizar na vizinhança, para administrar a cantina da igreja, para criar os nossos filhos. Tudo tem uma fonte. A fonte do poder, da dinâmica que recebemos é o Espírito Santo. É o que propõe aqui o ponto 1, e eu acredito
E aí, na página 42, o Espírito Santo age em épocas diferentes. Em épocas diferentes. Vamos pegar aqui eu vou aqui ampliar um pouco a questão dessas épocas diferentes. Para você entender, aqui em poucas palavras, acredito que dá para entender, sobre a ação do Espírito Santo na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele empodera as pessoas. Ele empodera a natureza. O movimento da natureza era concedido por ele, né? Ele se movia sobre a face das águas. Ele vai empoderar a comunhão do primeiro casal com Deus. Ele vai empoderar Enos a andar com Deus, a Enoque a andar com Deus, a Abraão a cultuar a Deus, toda a família patriarcal, os 4 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então, esses 4 grandes patriarcas aí, todos, eles serão empoderados pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E depois de José, aparece um faraó que não o conheceu, o povo é posto em escravidão, o Espírito Santo vai empoderar o Moisés para ele ser o libertador do povo de Deus. O povo agora é liberto, mas está sem direção, sem bússola. O Espírito Santo vai dar-lhes direção, vai ser a própria bússola. O Espírito Santo vai ajudá-los quando eles estão à noite com frios. Aquela coluna de fogo representa o Espírito Santo aquecendo as pessoas. A nuvem, durante o dia, proporcionando sombra para livrar-lhes das úlceras do câncer. Também é proporcionada ali, a sombra é proporcionada pela nuvem. Aquela nuvem tem conotação tipológica do Espírito Santo. Davi vai elevar essa ideia de ser ponderado pelo Espírito Santo ao mais alto patamar no Antigo Testamento. Até mesmo quando ele peca, ele reconhece isso dizendo: não retires de mim o teu Santo Espírito, porque o Espírito Santo que empoderava Davi, não só para as guerras, mas para as poesias, para as composições e para toda a sua vida de gestão e administração do erário sagrado. Então, o Espírito Santo, ele empodera os profetas no Antigo Testamento, pega profeta, coloca entre o céu e a terra, ele consola profetas igual o Jeremias, ele já era o Paráclito, ele já era o Consolador no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele está no ministério de Jesus, poderosamente. Ele está chancelando o ministério de Jesus, comprovando que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus. Ele está batizando Jesus, está dando poder para Jesus. Atos 1:8, Atos 10:38 fala sobre isso. Atos 10:38 diz que Jesus, Atos 10:38, Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo. E andou fazendo bem, porque Deus era com ele. Ou seja, o Espírito Santo estava ali, lhe empoderando o tempo todo. Os apóstolos são todos empoderados pelo Espírito Santo. Isso está muito claro. O ministério deles, a ousadia, a dinâmica do ministério deles antes e depois do Espírito Santo lá no Pentecoste, é muito clara a diferença. Depois do primeiro século, a igreja dos pais da igreja vai ser empoderada. Na Idade Média, e nos reformadores, quando surge o iluminismo, já totalmente recebendo influências de outros movimentos, tipo a Renascença, lá atrás, 2 séculos atrás, no século XVI, e com isso surgem várias perspectivas filosóficas, né?
como o ceticismo, de David Hume, como o positivismo, de René Descartes. O mundo passa a ser totalmente cético. Então, isso influencia na igreja, na Europa. A igreja, ela perde esse fervor do Espírito Santo, esse empoderamento, mas do outro lado, nos Estados Unidos, Deus, e na Inglaterra, nos Estados Unidos, Deus vai levantar homens como George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, e vai empoderá-los, e aí o mundo vai experimentar novamente vários reavivamentos. São pelo menos 3 grandes reavivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. E depois o maior deles, que é no início do século XX, com o movimento pentecostal. Então, até hoje continua sendo a mesma questão. O Espírito Santo é quem nos dá poder. Você não tenha dúvida disso, né? É o Espírito Santo quem nos dá poder. Pessoal, eu quero fazer 2 coisas ainda nessa nossa aula de hoje. A primeira é ouvir-lhes, interagir com vocês quanto perguntas, dúvidas, observações do que agora ensinamos pós-intervalo. E depois eu quero alinhar algumas atividades bem interessantes para a próxima aula. Então, quanto às questões que nós falamos, agora no pós-intervalo, os irmãos têm observações a serem colocadas? Quem tiver, liga o microfone aí e fique à vontade, viu? Nenhuma, né? Olha. Talvez, não só pelo que foi falado, mas talvez uma coisa que abranja. Uhum. A gente viu aqui no capítulo 5, né? Uhum. Sobre a obra do Espírito Santo. Hoje eu estava dirigindo e ouvindo uma rádio aqui de Goiânia, uma rádio cristã. A mulher fez uma pergunta para o pastor, não sei se algum de vocês ouviu. Essa pergunta me deixou meio assim. A pergunta foi a seguinte: pastor, quando eu oro em línguas, a oração é mais poderosa do que quando eu oro em português? Aí eu pensei, talvez se ela estiver nos Estados Unidos, ela ore em inglês ou no idioma nativo dela, né? Talvez seja essa a questão. Mas, não, mas você vai orar em línguas e a sua oração vai ser mais poderosa. Aí o pastor em questão deu 2 referências, né? Que foi lá em Atos 2, que é o Pentecoste, onde fomos revestidos e onde foram revestidos e, enfim. Depois ele falou sobre Coríntios, que Paulo fala sobre exatamente isso só que ele usou uma versão que eu confesso que eu não encontrei ela ainda. Fala que quando você ora em línguas, você está engrandecendo e glorificando a si mesmo. Então você tem que fazer isso para ficar cheio do poder. Essa foi a explicação que ele deu. Mas até onde eu lembro, Paulo fala que quando você ora em línguas, por exemplo, numa igreja, e isso é um dom do Espírito Santo, né? Por isso que eu estou tocando nisso. Deve ter um intérprete, né? Para que as pessoas saibam o que está sendo orado. E quando isso é feito sem o intérprete, isso acontece, acho que para o engrandecimento da própria pessoa que está orando, né? Não para o engrandecimento do Senhor. Se eu não me engano, Paulo fala isso lá em Coríntios. Pode ser que eu esteja enganado. Mas isso me gerou uma preocupação, porque se o pessoal pega isso como gancho de lei, é uma coisa bem perigosa, porque você vai colocar a gente para, às vezes, que nem recebeu o dom das línguas, que é um dos dons do Espírito, e vai começar a falar coisas aleatórias achando que não, se eu orar em línguas eu vou ficar poderoso, eu vou ficar mais, minha oração tem mais
poder. Eu acho um pouco perigoso. O que o Ó, senhor acha? três observações. A ideia de orar em línguas para se auto-engrandecer, para ter uma oração mais poderosa, isso é uma perspectiva anticristã. Isso não é ensinado em lugar nenhum do Novo Testamento. A segunda coisa, o orar em línguas, ele não precisa de interpretação, o orar em línguas, na perspectiva do apóstolo Paulo, que é quem fala sobre esse assunto. O que precisa de interpretação é o falar em línguas. O falar em línguas, o comunicar-se em línguas. Mas o falar em línguas, para Paulo, é uma maneira de desenvolver uma espiritualidade estritamente com Deus. Então, é uma intimidade que deve ser feita só nesse relacionamento íntimo do cristão com Deus. Orar em línguas na igreja é desnecessário. Não tem nenhuma necessidade. Paulo fala sobre isso. O que tem necessidade é falar em línguas e, para Paulo, quando fala-se em língua, deve-se interpretar as línguas. Então, orar é uma questão mais íntima, mais pessoal. Falar já é uma questão mais social, eclesial. Você está falando, você está comunicando, né? É uma comunicação eclesial social. Então, o falar em línguas é hábito de poucos e que tem essa intimidade com o Espírito Santo e que fala. E o falar em línguas não produz nenhum resultado que engrandeça a pessoa. Pelo contrário, o que fala em línguas por que eu falei que é desnecessário na igreja alguém orar em línguas, porque o que ora em línguas está edificando só a si mesmo. Não que esteja sendo egoísta, mas porque é um momento de uma qualidade, de uma oração íntima com Deus, e o Espírito Santo é quem permite que ele se comunique com Deus em línguas, né? Em línguas. Então, essas três questões aí que eu observo, né? Que eu observo em relação ao orar em línguas, né? Me lembrou muito aquela passagem lá em Mateus 6, né? Jesus, quando ele está trazendo o sermão da montanha, né? Ele fala lá no versículo 5, né? No 5, 6, 7, e aí depois ele ensina a oração do Pai Nosso. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E assim, a gente que eu posso dizer isso porque quando lá não se apeguem na data, mas lá em 2003, quando eu tive a oportunidade de passar alguns dias na igreja que o pastor Reginaldo congregava na Vila Nova, a gente, como então dessa mesma história, existe muita língua que acontece durante o culto que as pessoas repetem o que o fulano ou ciclano está orando porque acha aquilo bonito, né? Parece que vai no automático, né? E na verdade a gente observa que aquilo é uma coisa tão artificial que sei lá, me lembra muito dessa parte de me lembrou muito, isso me tocou muito essa semana. Eu tenho feito um outro estudo também. Lá em Corinto, as pessoas lá em Corinto estavam alguns falando línguas para demonstração de poder, ou seja, falar em línguas para alguns lá eu sou mais poderoso. Tinha a ver com disputas, né? Disputas de grupos, né? Enfim. Aí eu comecei esse estudo muito mais aprofundado esse mês em Mateus. E eu acho que quando mais você lê, e mais você lê, e mais você lê, mais você aprende. Isso. Agora, sobre o falar em línguas, o orar em línguas, um bom livro é o livro Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, do Gordon Fee. Paulo, o Espírito e o Povo de Deus. É um clássico sobre este assunto. Meus irmãos,
a gente, para a próxima aula, deve retomar a leitura do capítulo 6, já deve ter sido feita, né? O 6 e o 7. Não abordei-os hoje. E aí, a gente vai agora, novos capítulos para leitura, o 8, o 9 e o 10. O 8, a vida do pastor. O 9, o exercício do dom ministerial. O 10, o caráter do ministro. Então, eu vou trabalhar esses versículos aqui, esses capítulos, não expositivamente, quase parágrafo por parágrafo, como eu tenho trabalhado na aula passada e na aula de hoje. Nós vamos trabalhar esses capítulos, que vai até o 10, na perspectiva da vocação. Porque o cerne da disciplina Teologia Pastoral é a nossa vocação, né? E todos nós estamos aqui para cada vez mais fortalecer a nossa vocação. E aí, a temática da aula que vem é vocação. Para isso, eu passei para a professora Gláucia um vídeo para vocês assistirem durante a semana. Eu não vou pedir para vocês fazerem, responder exercícios desses capítulos, 8, 9 e 10. Não. Pedi para vocês assistirem um vídeo com o missionário Ronaldo Lidório sobre vocação. E na aula que vem, cada um faz um rápido comentário sobre o que achou do proposto lá no vídeo sobre vocação. O vídeo é uma palestra de 1 hora e alguns minutos, muito pertinente. Ronaldo Lidório foi missionário no Baixo Amazonas, pegou malária 17 vezes, foi missionário 9 anos na África, formou mais de 500 líderes lá. É um nome primoroso da missão, da vocação. E aí vocês assistam o vídeo e façam comentários. Então, assista o vídeo durante a semana e na aula eu vou pedir para vocês fazerem comentários. Todos terão oportunidade de comentar. E na aula que vem a gente vai trabalhar com slides, né? Eu passei um PowerPoint com 24 slides aí para a professora Gláucia, nossa coordenadora, e a gente vai trabalhar com eles na próxima aula, sobre vocação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até os dias de hoje. É uma temática muito nobre. Hã? Os slides também são para passar para eles? Já pode passar ou não? Pode sim, professora. Pode passar para eles os slides, o link do vídeo, né? E nós temos essas duas questões. Para assim sermos bem-sucedidos nesse viés didático-pedagógico, que é assistir aí uma boa palestra, reserve um tempo legal, compre pipoca, ou uma Marmitexzinha aí do Moacir, e assista esse vídeo, um simpaticíssimo palestrante, o Ronaldo Lidório, e tire coisas importantes, relevantes lá desse vídeo. E a aula que vem a gente entra no mesmo assunto, falando sobre vocação, trabalhando cada um dos slides que vocês receberão. Professora Gláucia, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, os vídeos já estão no grupo e os slides também. E o pastor Luiz está sendo convocado para encerrar a aula com aquela super oração. Vamos orar. E um beijo no coração, pastor. Abre o som. Pastor Luiz, Reginaldo. abre o som. É só dando uma... Pode falar, Juliano. Só uma pergunta. A declaração de produção do conteúdo do capítulo que o senhor passou na aula passada, o senhor quer isso por escrito? O senhor quer digitado? Como é que o senhor quer? Se eu não estiver enganado, a professora Gláucia falou que dos mesmos moldes que foram feitos anteriormente, né? Que é uma declaração verbal. Eu li os capítulos e respondi as questões, né? Com a mão em cima da Bíblia, fazendo o juramento. A gente vai fazer uma arguição. Quem leu, levanta essa mãozinha aí, ó. Deixa a mãozinha aí. Põe o isso. Olha aí, vamos lá. Quem foi que leu?
Tá vendo? Então, Glaucia, bom. Eu sei sempre levantar pediu... essa mãozinha. Onde fica essa mãozinha? Ó, tô procurando a mãozinha. No final do Põe a braço. mãozinha lá, Eu fiz. ó, Tá tudo. nos reações. Tô vendo aqui, ó. Glaucia, o que mais? Eu fiz. Aonde que é essa mãozinha, gente? Olha aí, Gabriela. Eu fiz. Deus do Gabriela Tá, achou. eu respondi porque Gabriela. No computador, ó, tá tudo aqui, ó. lá embaixo, ao lado de compartilhar tela. Peraí, deixa eu ver. É porque minha internet tá ruim demais. Nossa. Tá num negócio diferente. Qualquer um. Compartilhar a tela, no meu Ah, tem não o achei esse trem, record não. e o chat. Minha internet. Reações. Não tem, o meu tá diferente, tá ali. Não, o meu não tem. É porque o meu computador, ele é Linux, tá? Aí ele é diferente. Não, tranquilo. Quem não conseguiu agora, no início da aula que vem, levante a mãozinha. Se não levantar, vai ter que pegar uma Bíblia, colocar debaixo da sua mão e jurar em cima dela. Viu? Pastor, Não, ó, tá levantado. muita gente. Hã? Hoje faltou muita gente. Aí talvez na semana que vem a gente faz Exato. novo convocação aí. Não, tudo Professora Glaucia, a Loiane teve uma perda na família lá, acho que ela comunicou você, comunicou? Aí Não. ela e o Wesley, eles mandaram mensagem, tá? Aí por isso que eles não estão na aula. O que eu ia ressaltar é justamente a oportunidade que nós estamos tendo de tirar dúvida. E o Juliano fez a colocação dele. É importante nós, enquanto alunos, ter dúvida, perguntar. Porque às vezes a gente acha que nós estamos perguntando uma coisa que não tem nada a ver, mas não tenha medo, né? Porque nós somos alunos. Então, eu acredito que esse é o momento da gente tirar algumas dúvidas e não ficar com elas. Tá? Só estou dando um toque, porque às vezes tem essa oportunidade e a gente não tira, a gente não fala. Tá bom, pessoal? Pastor, muito obrigado mais uma vez. Pastor Luiz. A gente sempre... Oi, querido. Eu só queria fazer uma observação. Como nós somos uma igreja nova, né? E não temos ainda uma identidade ainda firmada, que os obreiros ainda estão aprendendo, esse capítulo que foi estudado hoje, tá? Que fala as características dos obreiros, tudo. O senhor, como pastor, tem alguma coisa a acrescentar para falar que as características de cada cargo, por exemplo, a gente realmente pegar uma identidade nossa, não do que foi colocado, porque uma igreja que a gente está aprendendo, acho que o que o senhor pensa é muito da identidade que nós vamos ter. Então, é isso que eu gostaria de ouvir do senhor um pouco assim, o senhor poderia acrescentar, mostrar a nossa identidade da fé e família, né? Porque o que foi colocado é muito de uma igreja que já está formada, nós estamos em formação, então acho que muita coisa ainda não vai ficar igual, vai ficar, pode ser parecido, mas tem muito o seu jeito, a forma de pensar, mas dentro da palavra. Não estou falando que está fora da palavra, mas o funcionamento da igreja, da nossa igreja, acho que vai passar muito pela sua característica, pastor. Eu fico feliz, César, porque desde a primeira aula que eu ouvi, nós não estamos muito longe, não. Nós não estamos fora, não, a começar por mim, porque a minha característica é essa. O pastor tem que começar a servir. E eu procuro dar o exemplo. Por exemplo, o pastor Reginaldo dizendo aí que diácono não é para trocar a lâmpada de casa, não é para fazer. Eu tenho essa característica. Não trago obreiro aqui dentro de casa para fazer nada para mim. Nada. Pelo contrário. Então, e a ideia não é eu, enquanto pastor, o que as pessoas podem me oferecer, mas sim o que eu posso oferecer para ela. Então, essa visão de servo é você, os obreiros, pastores, toda a reunião nossa
é o que eu mais falo, que a característica, ninguém fica brigando, muitas vezes, para servir mais do que o outro. E é isso que eu sempre uso, porque as pessoas elas querem estar à mesa. Então, essa primeira aula e a segunda aula, e agora, sobretudo no finalzinho do Espírito Santo, é que fechou com o chantilly do bolo. Então, é exatamente isso que eu tenho procurado orientar vocês. Ser servo o tempo todo e ter a dependência do Espírito Santo. É porque a igreja não é minha, o povo não é meu, eu não sou dono de ninguém, não quero controlar ninguém, não quero dominar ninguém. Só que o próprio Jesus, ele disse, é necessário que eu vá e o Espírito Santo venha. Então, essa é a minha ideia. É o que eu tenho procurado esses 3 anos e meio. Eu não tenho falado outra coisa, a não ser servir, a não ser acolher e a não ser depender do Espírito Santo. Se alguns de vocês que estão aqui ouvindo essa aula e me ouve, e se não for isso, você pode contestar agora. Inclusive, nós compramos o livro a respeito do Espírito Santo e de uma vida com propósito, exatamente para isso. Uma vida com propósito e o Espírito Santo. Então, somos novos, vamos completar 4 anos, sim, mas eu tenho recebido uma direção do Espírito Santo, César. E essa direção é ser servo e depender do Espírito Santo. Entende? Então, essas 2 aulas achei maravilhoso. É uma questão que eu quero agradecer ao senhor, pastor Reginaldo, professor. É exatamente isso. Vem de encontro, eles estão ouvindo, vou repetir, estão ouvindo o senhor aquilo que a gente ensina. A questão do corpo diaconal, dos diáconos, a importância, o valor que eles têm. Por exemplo, teve diácono que já pregou na nossa igreja, no culto de quinta-feira, o Glaucio, né? O Juliano, né? Que é um dos ministros de louvor. Então, a gente procura ter essa visão que todos nós somos iguais. Amém? Tem mais alguma dúvida? César? Alguém? Sabe por quê, César? A sua pergunta é muito oportuna e importante, porque nós que estamos ouvindo isso aqui, nós vamos transmitir para as demais pessoas, sabe? Então, no início, quando a Gláucia falou a respeito do professor Reginaldo, e eu tive a oportunidade, desde o início, de ouvi-la, o ensinamento dele vem muito de encontro com aquilo que a gente pensa. Uma mente aberta, uma mente simples, né? É o que eu sempre tenho procurado fazer, mostrar para vocês. É isso. Eu estou aqui também para aprender junto. A gente nunca pode deixar de aprender. Tá bom? Ok. Amém? Ok. Amém. Beleza? Então, professor, muito obrigado. O microfone dele está desligado. Tá? Posso orar, Glaucio? Tá ok agora. Olha, é isso mesmo. A identidade vai sendo construída passo a passo, né? A questão também, outro detalhe, a questão dos pregadores itinerantes, vocês são prova disso. Só trouxe o pastor Hernandes Dias Lopes na igreja, o pastor Clóvis, que é um filho da casa. Vocês podem ver que a gente não tem hábito de trazer pessoas de fora. A gente tem dito que os domésticos da fé, os filhos da casa, terão as suas oportunidades, aqueles que quiserem. A fala do professor Reginaldo com a nação, as pessoas entenderem o chamado dela. Eu tenho essa ideia, não fico mandando ninguém fazer, falo para minha esposa, as pessoas que se dispuserem, essas eu quero utilizar, algo que é feito com amor, é feito com carinho, sem opressão. Então, esse entendimento, através da dependência e da busca do Espírito Santo, eu tenho entendido, e é assim que eu quero conduzir a igreja do Senhor.
O Senhor falou bem no início a respeito de dar um pastor segundo o coração de Deus. Eu tenho conversado com os pastores, que os pastores não são pregadores, são pastores, entende? Então, tudo isso tem sido uma ideia que nós temos trocado a respeito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Amém. Senhor, eu quero te agradecer pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pela dedicação do professor Reginaldo. Obrigado pelo seu esmero, Senhor. Porque eu percebo, a gente percebe que ele tem prazer naquilo que ele faz. E é assim, Senhor, que é bom. É bom desse jeito, porque as coisas se tornam mais leves, se tornam mais saudáveis, se tornam mais agradáveis, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a compreender, a aprender qual é a tua direção para nossas vidas, porque a tua palavra diz que não é por força, nem pelo poder, mas pelo teu Espírito, Senhor. Tu és o grande Senhor da obra, tu és o grande Senhor da igreja, o grande Senhor das nossas vidas, e tu sabe tudo ao nosso respeito. Obrigado por esse servo, por esses alunos que têm se dedicado a buscar, a conhecer. Eu quero abençoar a cada um deles, a sua casa, a sua família, Pai. Nos dê saúde, Pai, física, emocional, espiritual, Senhor, para nós podermos ajudarmos as pessoas que precisam de nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe a todos, que Deus nos instrua cada dia com base naquilo que Ele está nos ensinando, né, aqui no Fé e Família. Amém.